Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast de tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo. Vamos falar hoje muito de tecnologia e empreendedorismo. Vamos falar com uma pessoa bastante importante do meio, do ecossistema de inovação, no ecossistema de empreendedorismo de Santa Catarina. Falar de uma situação bastante importante, aniversário da CAT, 40 anos da CAT. TXM é associada da CAT, é a nossa associação. Fazemos tudo para que tenha bastante sucesso. Estamos juntos para fazer isso acontecer. Vamos falar do Diego, mas o Diego precisa se apresentar. Quem é você, Diego? Conta para o pessoal. Bom dia, boa tarde, né, professor Salomão? É um prazer enorme estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Bom, o Diego nasceu em Florianópolis, Manezinho da ilha. Praticamente minha vida toda eu morei em Floripa. Só que com 16 anos eu tive uma grande oportunidade que foi fazer um intercâmbio no exterior. Fui para os Estados Unidos, fui para o interior dos Estados Unidos, uma experiência ainda mais bacana. Interior de Kentucky, você pode imaginar, interior do interior. E, bom... Você andava armado, caçava urso lá? Olha, não tanto assim, né? Mas, no filme a gente vê. Sim, mas é uma cultura bem peculiar, né? Inclusive, bem tradicional, bem religiosa. E falar em religião, a principal religião deles lá é futebol americano. E eu joguei futebol americano na escola, era o kicker da... Não sobra pro brasileiro, né? Mas isso acabou sendo uma experiência que acabou me marcando muito. Mas esse é outro papo, a gente pode ir conversando durante aqui esse podcast. Depois eu voltei, me formei em engenharia elétrica aqui na Federal. Coincidentemente, o mesmo curso do meu pai, né? O pai também é formado em engenharia elétrica na UFSC. A família toda daqui, teu pai também é daqui ou eles veio? Não, meu pai é daqui, a minha mãe é de Porto Belo, né? Todos catarinenses. E meu pai, ele era funcionário público até 1991, ali na faixa dos 40 e poucos anos dele, até que ele recebeu um convite para empreender, né? Então ele se associou a um grupo empresarial de São Paulo e começou uma empresa na área de telecomunicações. Isso nós estamos falando no início da década de 90. Tá? Então a empresa teve bastante sucesso. Ela ajudou a levar a telefonia analógica para o interior do estado, até que veio a privatização das telecomunicações, coisas mudaram muito. Fazendo uma longa história curta, quando eu me formei ali no ano 2000, estava tendo essa grande transformação já para a internet, para o digital. E meu pai teve acho que uma grande visão, né, se antecipando a todas essas mudanças. A gente sabe o que aconteceu com o mercado telecom, né? E naquela oportunidade ele falou o seguinte, olha, convida aí 2, 3 amigos teus da universidade, né, que compartilham os mesmos valores e princípios teus, e vamos recomeçar a empresa. Então foi isso que eu fiz. Tive 2 grandes amigos como sócios da empresa, um deles está comigo até hoje. E aí começamos essa nova trajetória aí da Teutec, né? Na época chamava Teutec Networks, atuando muito na área de infraestrutura de redes, uma grande parceira da Cisco. E aí, meu amigo, nessas últimas décadas aí a gente tem vivido momentos intensos, né? Então a empresa sempre buscou se reinventar. Por exemplo, quando veio o advento da cloud, a gente também foi para a nuvem. Hoje a Teutec é uma empresa já considerada de grande porte aqui no Brasil, né? Temos quase 300 colaboradores, um faturamento bastante expressivo. E hoje nós temos 2 empresas, a Teutec Solutions, que atua principalmente na área de infraestrutura e cibersegurança, e a Teutec Data, que tem a sede em São Paulo, na parte de cloud, IA e data. Faltou alguma coisa? Não me fala, não pergunta de time de futebol, pelo amor de Deus, vamos pular essa parte. Não. Por que não? Qual é que é teu time? É Figueira, né? Sou Figueira, né? Mas tá difícil falar de futebol nesses dias. Melhor falar de tecnologia, 40 anos na CAT, vai ser muito mais interessante. Eu também tô aqui, sou Figueira, não sou daqui da ilha, né? Então quando eu vim pra cá, acabei me gostando mais do Figueira, porque é preto e branco como o meu Botafogo. Bom gosto. Então tá aqui. E família? Família, sou casado com a Maria Luísa há quase 20 anos e tenho 2 filhos maravilhosos, a Laura de 15 e o Otávio de 10. E família é tudo. E mesmo nessa correria toda que a gente vive, né, de associativismo, que acaba sendo um trabalho voluntário da empresa, liderando a Teutec, eu sempre busco colocar como prioridade sempre
a família, não tenha dúvida alguma. Pois é, eu perguntei família porque, assim, pô, você tem tanta coisa, né? Tem Teutec aí e tem a CAT, que é um associativismo, que é um trabalho de doação, né? Sim. Você está se doando para isso. E tempo. Bom, o tempo acaba sendo prioridade, mas eu aprendi na minha vida que você precisa sempre cercar das melhores pessoas. Acho que desde a engenharia eu aprendi isso, porque engenharia você não consegue se formar sozinho, né? Você precisa ter um grupo ali que você estuda Nem junto. que seja para colar, né? Nem que seja para colar. Mas, olha, na engenharia eu acho que nem o cara não sobrevive só colando, tá? Então, desde a engenharia, eu tinha sempre, acredito eu, os melhores alunos da engenharia junto comigo, que me ajudaram a eu completar o curso. E assim foi na Teutec. Então, você conseguir atrair as melhores pessoas, né? Estar ao lado das melhores pessoas, acho que isso faz toda a diferença. E eu tenho a sorte nessa minha jornada de, tanto na Teutec quanto na CAT, ser cercado por pessoas maravilhosas, né? E que me apoiam nesses desafios. Porque é um grande desafio mesmo, viu, professor? Tocar as duas coisas juntas, né? Que é uma grande responsabilidade. Já falei aqui do tamanho da Teutec e a CAT também. A CAT hoje tem mais de 80 colaboradores. A CAT hoje é uma referência, né, nacional. Qualquer lugar que eu vou, a primeira coisa que falam para Florianópolis é a E CAT. ela é muito requisitada. Uhum. Né? Hoje de manhã, por exemplo, eu estava no café da manhã com o governador, recebendo o embaixador do México. Hoje à noite tem o lançamento de um podcast aqui da comunidade. Então, você acaba sendo muito demandado, né? Mas, de novo, eu também tenho uma equipe maravilhosa de vice-presidentes e isso é muito gostoso, né? Porque eu gosto de desafios. Que me move são desafios. E um dos desafios que a gente aprende aqui na CAT é ser líder de líderes. Então, eu tenho VPs aqui fácil, que são né? grandes. Não é fácil, né? Mas também são pessoas muito fáceis de se lidar, né? Então, e elas me apoiam em tudo, inclusive nessa parte de representação, né? Que se você deixar, tem eventos todos os dias, né? Porque a CAT é uma entidade estadual também. Então, nós temos 8 polos. Você acaba sendo convidado do Brasil todo. Do Brasil todo. Então, assim, não dá, a gente não consegue dar conta de tudo. Mas que bom, né? Porque também a gente abre espaço para os demais, porque novas lideranças precisam ser formadas. Acho que a CAT também... eu conheço muitas entidades Brasil afora, mas eu vejo um diferencial da CAT, a qualidade de líderes que nós tivemos. De ex-presidentes. E a transição e a continuidade, né? Porque, assim, muitas instituições que se criaram aí, várias com nomes diferentes e tal, o mesmo presidente é 30 anos o mesmo presidente, e quando vai não tem ninguém que ele preparou para ser... E aqui sempre, né? Cada 6 anos, 8 anos, tá trocando e tá... Nós temos governança, inclusive mérito do meu antecessor, o Iomani, que implantou muito a governança. Sabe o que é interessante, professor Salomão? Nós somos todos empreendedores, né? Tocamos em empresas relevantes e aquela mesma excelência que a gente coloca nossas empresas traz para a entidade, né? Então, hoje a CAT ela tem governança. Então, por exemplo, um presidente só pode ficar 2 mais 2 anos, acabou, né? Um diretor de vertical também, né? A gente sabe que as verticais de negócio têm um papel super importante dentro da CAT. Ali a gente acaba cobrir novas lideranças, que podem ser futuros vice-presidentes ou futuro presidente, também tem um tempo limitado. O conselho da CAT hoje ele é bastante diverso. A gente tem membros do conselho que são de startup, pequena, média e grande empresa, membros do conselho que são de diferentes regiões do estado. Então, os nossos executivos dentro da CAT têm metas, têm bônus. Nós temos um planejamento super robusto. É uma empresa, né, que a gente toca e os resultados estão aí, né? A quantidade de entrega, o nível das entregas que a gente traz não só para os nossos associados, como para a entrega para a sociedade como um todo, para o ecossistema, é um negócio incrível. Não, a gente percebe isso, né? Nós somos associados, então temos sempre essa conexão, estamos lá o tempo todo, participamos de palestra e tal, e eventos, e fazemos coisas sempre juntos aí, no que for possível, no que é possível, a gente sempre trabalha juntos. A CAT está fazendo 40 anos, né? E
Qual é a história que você tem para contar da CAT? Qual é como é que você entrou lá? Como é que você entrou nessa? Como é que você caiu nessa roubada? Como é que é essa? Boa. Bom, tem certas coisas assim que a gente nem consegue explicar, né? Mas depois a gente entende que a gente faz porque tá da nossa natureza, né? Então, o associativismo, eu vi que o professor o ex-presidente Rui Gonçalves participou aqui com Rui vocês, também, né? E ele sempre é uma pessoa que eu me aconselho bastante, e ele sempre falou, Diego, é doação, mas assim, a CAT nos transforma. E a gente percebe, estou terminando agora os primeiros 2 anos, e o associativismo, ele nos ensina muita coisa, né? Ele nos ensina, por exemplo, a força do coletivo, a força de que juntos, e a CAT é resultado disso, né? Que juntos somos mais fortes, juntos a gente consegue ser mais organizados, juntos nós somos mais capazes para ajudar a mudar a realidade. Então eu fico imaginando esses últimos 40 anos, desde quando a CAT foi fundada pelo Dr. Faraco, lá com não mais do que 10 empresários, imaginar onde nós chegamos hoje, né? O impacto que a CAT traz, de diversos programas que ela realiza para o seu associado, desde quando ela é startup até grande empresa, em toda Santa Catarina, apoiando os polos, fazendo os polos se desenvolverem, a internacionalização. Nós temos uma filial no Canadá, nós mandamos empresas para lá. Hoje é muito gratificante você estar andando por Santa Catarina e o empreendedor chega, pô, Diego, quero te agradecer porque aquele programa no Canadá, eu me estabeleci lá, estou vendendo para o Canadá, consegue articular um fundo garantidor de crédito, que centenas de empresas já participaram, porque a gente sabe que no nosso setor, a maior parte são pequenas empresas, não tem uma garantia, o setor de tecnologia... Isso é uma coisa que até teve aquela avaliação do Startup Genome, né? Isso. Que nos avaliou assim, o nosso ecossistema maravilhoso, tudo muito legal, mas o dinheiro, né, o investimento não tem tanto aqui, falta ainda esse próximo passo, né? Não temos nenhum unicórnio ainda, né? Toda a nossa história de Santa Catarina, mas não temos nenhum unicórnio. A nossa startup, ela é o nosso modelo, que eu não acho ruim, eu acho legal, sabe? Pequenas e médios e tal, que compartilham ideias, pessoas e tudo isso. Eu acho que a CAT também tem um pouco de participação nisso, né? Porque talvez tivesse uma que se sobressaísse e ia matar muitas outras, mas agora tem uma associação que ajuda a acontecer. Você não acha que a participação na CAT ajuda também a gente a viver o nosso espírito mais manezinho, mais menorzinho? Não, eu tenho um pensamento. Eu tenho um pensamento grande, né? Eu gosto de pensar grande com a história, né? Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. A análise que a gente fez, eu sou um cara que eu gosto de escutar muita gente. A análise que a gente fez, professor, é o seguinte: primeiro que a gente tem um ecossistema de 40 anos, tá? Quer dizer, não começou ontem. Então a gente começou a perceber o seguinte: a CAT nos últimos anos, e eu quero deixar bem claro aqui que nunca é só a CAT, né? Por sermos uma cidade de médio porte, um estado de médio porte, a gente consegue colocar muitos numa mesma sala de reuniões, numa mesma mesa, né? E compartilhar os objetivos em comuns. Então cito aqui, por exemplo, o Sebrae é um grande parceiro, o BRDE, o governo do estado de Santa Catarina também. Aliás, governadores, assim, e agora está com 40 anos tendo a oportunidade de ver que nós tivemos governadores que entenderam, né, a importância de criar essa matriz econômica. Todos eles até me ajudam, desde o Esperidião a mim, passando pelo Luiz Henrique, o Wilson Kleinobin, Colombo. E assim foi, Colombo, agora o governador Jorginho Melo. Então, e talvez muito do papel nosso aqui, né? De estar sempre ali também, em cima, sempre buscando... Eu brinco que os nossos fundadores lá da CAT, eles acertaram onde queriam e aonde também não queriam. Porque, poxa, nós estamos falando de 1986, a fundação da CAT. Quem que ia imaginar que a tecnologia ia mudar completamente a forma aqui. como... Não, eu digo, no mundo inteiro, né? Sim. A tecnologia nas últimas décadas mudou completamente a forma como a gente vive, trabalha, se diverte, se relaciona. Você pega as empresas mais valiosas do mundo hoje, são todas de tecnologia. Eu ainda fico muito angustiado. E eu busco trazer isso, né, para as nossas autoridades aqui,
questionando ele, você sabe quanto é que vale uma NVIDIA, que até pouco tempo atrás ninguém direito conhecia, se não fosse os gamers? Essa NVIDIA aí hoje, ela vale mais que o dobro do PIB do Brasil. Tá? Esses dados mudam muito. Final do ano passado, eu li uma matéria que se a gente vendesse todas as empresas brasileiras listadas na nossa bolsa, todas, pode botar aí Itaú, Petrobras, comprava 18% da NVIDIA, entendeu? A NVIDIA hoje, eu acho que o valor de mercado da NVIDIA é 4,5% do valor de mercado global de todas as bolsas. A bolsa de Tóquio vale 5%, então a NVIDIA quase vale a bolsa de Tóquio. Tóquio. Nós estamos falando da bolsa brasileira de Tóquio, né? Então, a tecnologia mudou tudo, as nossas vidas. Mudou a matriz vai econômica, continuar né? mudando. A matriz econômica total, né? Porque o Petrolópolis, que era a matriz econômica turismo e tal. E transformou a cidade, né? Você vê que hoje nós somos responsáveis aqui na capital por 25% do PIB. Quando fala em Santa Catarina, são 7,7% do PIB e a gente tem um objetivo. E eu acho que essa conta aí também não é tão séria, porque tem coisas que são do PIB da tecnologia, mas acabam indo para outro porque, né? Não, mas esse cálculo é feito, viu? Porque a gente levanta os dados, mas nós temos aqui uma empresa de consultoria com doutor em estatística, economia, que faz esses descontos. Tá. Eu acredito eu achei que assim, ainda escapava alguma coisinha para outros. Não. Eu acredito que não. Tá? Então, e o que a gente quer fazer aqui em Santa Catarina, porque a CAT é uma entidade estadual, aliás, Santa Catarina, um dos fatores que nos diferenciam dos demais é que nós temos um setor forte não só na capital. Nós temos diversas regiões do estado e cada vez mais forte. Né? E o meu sonho é que a gente possa fortalecer cada vez mais essas regiões, porque a gente sabe que a tecnologia ela gera PIB. Qualquer dado que você pegar de crescimento, ano passado, se eu não me engano, agora já mudou o ano, mas os dados que a gente tem em 2024, o setor de tecnologia no Brasil cresceu, acho que 11%, 15%. Nosso PIB cresce muito menos. Isso acontece no mundo inteiro. Sim. Então, a tecnologia ela ajuda a criar PIB. Então, meu sonho é que possa gerar esse incremento de PIB em todas as regiões do estado, ou pelo menos nas principais. E também ela ajuda a manter o jovem na cidade, né? Nas nossas cidades, e para ajudar a sua família, às vezes, a modernizar um comércio numa pequena cidade, ajudar no desenvolvimento da comunidade. E também ajuda a impactar as outras atividades econômicas do entorno. Né? Então, a gente busca trazer, por exemplo, para Chapecó, que possa desenvolver empresas de tecnologia voltada para o agro ficar melhor, e a agro ficar mais competitivo, as empresas ficarem mais produtivas, e assim vai em todos eles. Então, a gente tem um modelo que foi construído ao longo desses 40 anos, que eu viajo o país inteiro e eu não vejo igual. Outro dia eu estava com uma reunião com o presidente de uma Fundação de Amparo à Pesquisa, de um estado importante brasileiro, e ele assim, Diego, eu tenho dinheiro, mas não tenho a CAT. Entendeu? Porque não tem a CAT liderando. O que é importante é você ter no ecossistema, você ter vários atores, mas é importante quem lidera que sejam os empreendedores. Os empreendedores que sentem a dor ali no calo, né? E governo, a gente sabe, governo, né, entra, sai, de repente um é mais a favor da tecnologia, outro menos. E os líderes de algumas entidades também mudam conforme... infelizmente, não importa, não só no Brasil, não tem política de Estado, tem política de governo, daí vem um governo e muda tudo. Mas o empreendedor está lá, o empreendedor tem que sobreviver. Tá? Mas voltando lá, antes que eu perca o raciocínio aqui, então o que a gente percebeu? 40 anos de história, né? Então a gente conseguiu... Perguntei como é que você entrou nessa. Você ainda não me falou como é que você entrou nessa. Então tá, vou falar depois como é que eu entrei. Bom, a minha história associativista, na verdade, começou até antes da CAT. Eu já andava ali pela CIF, né? Uma entidade que eu respeito muito, tenho grandes amigos lá, uma entidade que existe há mais de 100 anos, que faz um trabalho fantástico aqui para a nossa cidade. Mas daí depois veio a CAT, que eu comecei a perceber, poxa, faz muito mais sentido se eu for doar meu tempo, né, que seja para a CAT, porque está mais focado ao meu negócio. Tá? E é aquela história, um belo dia nós estamos lá tranquilos, até que alguém bate na tua porta, né? No meu caso foi o Rodrigo Lócio, da Dialeto. Na época a empresa dele prestava assessoria para a Teutec, e ele assim, pô Diego, tem uma vertical lá de telecom, né? E o atual diretor tá saindo, quem sabe você não assume. Eu fui lá falar com o Gabriel, né? Vamos tentar convencer o Gabriel, né? Ver se eu tenho condições de participar da vertical. Eu falei, olha, topo tocar, mas a primeira coisa que nós vamos fazer é mudar esse nome aí, porque não dá para
Telecom já é um negócio muito Telecom já é passado. já passado, né? Vamos olhar para o futuro. E aí a gente trouxe o primeiro nome da Vertical. Quando eu assumi a Vertical Telecom, a primeira reunião tinha 5 pessoas. Então a gente mudou para conectividade e depois juntou com a de cloud. E aí depois a gente teve a ideia de transformar em Smart Cities, que tem até hoje. E quando a gente entregou, se não me engano, tinha 70 empresas que faziam parte da Vertical de Smart Cities. Então essa minha entrada ocorreu há 10 anos, está fazendo 10 anos agora. E veio também com um marco importante da ACAT, que foi a inauguração do Centro de Inovação ali no Primavera, né? Que ali foi acho que uma virada de chave, né? Um turning point da ACAT, que todo mundo começou a perceber, poxa, que negócio existe, bacana, né? ela existe. Não está lá escondido que na ela oleagem faz? em cima do Banco do Brasil. Não está escondido. Então, essa questão dos prédios, ela também é importante. E ali deu super certo, né? Tem que tirar o chapéu ali para o nosso saudoso Guilherme, né? Nosso ex-presidente da CAD na época, o Valério Gomes, o grande empreendedor aqui da cidade também. Tiveram a visão, ali era um quadro de tênis, né? E o resto é história, né, pessoal? O que transformou ali aquele entorno, na verdade, transformou a rota da inovação, que são várias empresas entre a UFSC e o Sapiens Park, né? Acho que o Sapiens Park também está vivendo um excelente momento agora. Então, assim, a gente tem... Eu digo que a gente tem a faca e queijo na mão, mas a gente tem muitos desafios. E você tocou um desafio muito importante, que o dinheiro não está aqui. Tá? A gente tem que ser realista. Né? A gente tem... nossas empresas não são internacionais. O dinheiro não está aqui. Então, o que a gente tem feito? Primeiro, nessa gestão, a gente criou o ACAT 1B. Tá? Sim, eu lembro. Por quê? Porque a gente tem aqui as startups, as pequenas empresas que fazem um trabalho maravilhoso e tem diversos programas junto com o BRDE, junto com o Sebrae, junto com o Governo do Estado de Santa Catarina, ótimo, e vai continuar assim, tá? Mas pelo fato do nosso ecossistema estar fazendo 40 anos, a gente tem grandes empresas aqui, os caras estão faturando 100, 200, 300 milhões, mas estão escondidos para o Brasil, escondidos para os investidores. Cara, vamos juntar essa turma, que a gente sabe melhor fazer é isso, né? A gente sabe colaborar. Então, vamos manter essa cooperação, mas entre os grandes. Criamos a CAT 1B, que é para aquelas empresas associadas da CAT que faturam mais de 30 milhões. Lançamos ano passado, maior sucesso. Então, a gente coloca numa mesma sala, né, quem já está no estágio, que é diferente das demandas aqui. Pô, não adianta eu chegar para um cara desse que fatura 100 milhões, dizendo que a gente conseguiu o governo do Estado, o Pronamp Inovação, que subsidia 50% de juros, com cheque até 250 mil reais. Né? Não adianta. Esse cara, o papo é outro. O papo desse cara é estrutura de capital, o papo desse cara é governança, o papo desse cara é o novo mercado da B3, tá? Isso que a gente tem buscado fazer. Então, não é um ou outro, são os dois. É as duas coisas que a gente vai tocar, porque esse é o objetivo da CAT. A CAT existe para atender o associado da CAT. Então, a gente tem programas aqui, desde o cara que está com a ideia, com a ideação, até um cara que aí está faturando R$ 1 bilhão já, né? Já tem empresa em Floripa faturando 1 bilhão? Bom, a gente tem uma próxima, né? Eu acho que faltou 10 mil. Se eu não me engano, pelo menos que eu escutei nos corredores, que é o grupo Softplan, né? Softplan está área, mas nós temos em Blumenau, né, a Sênior, que fatura mais de 1 bilhão, e temos empresas aí que tem algumas já valuation acima de 1 bilhão de reais, né? Nós temos aí Asas, a Conta Azul, lá de Joinville, a própria Softplan, a própria Sênior, e deve ter outras mais aí, tá? Que a gente vai dar mais luz a essas empresas, a gente vai conectar cada vez mais. A gente criou também nessa gestão a CAT Invest para fazer um match maior entre os investidores. A gente está indo, uma novidade aqui, nós estamos indo com um grupo de empresários para Nova York, essa semana ou outra, para participar do Brazilian Week. Eu já fui, é a terceira vez que eu estou indo, então eu conheço bem lá como é que funciona. Resumidamente, é o mercado financeiro brasileiro em Nova York durante uma semana. Então tem diversos eventos. Nós vamos participar novamente a ACAT com algumas empresas do SCD, com um evento que Santa Catarina... a gente teve ano passado o governador nesse evento. Lembro. E foi bem interessante. Toda essa movimentação aqui, até um trabalho de internacionalização liderado pelo secretário de Assuntos Internacionais, o Paulinho Bornhaus, e vai ser lançado lá o escritório do governo do Estado de Santa Catarina em Nova York. Então a gente tem que se expor mais do mundo. E é isso que a gente, no nosso planejamento estratégico, que a gente fez há um ano atrás, olhando para o horizonte aí de pelo menos 4 anos, é que as nossas empresas precisam se expor mais para o mundo, precisam se internacionalizar.
nós ficamos muito acomodados com o tamanho do país. Só que se for ver no comércio global, o Brasil participa de 2 a 3% do comércio global. Então, o cara investindo só no Brasil, a sua operação só no Brasil, a gente deixa na mesa 97%, 98%. A gente tem que mudar essa realidade urgente, para o bem não só aqui da CAT, do nosso ecossistema, mas para o bem do próprio país. Uhum. A CAT tem essa perspectiva que a gente vê, que está acontecendo, que está fazendo essa mudança toda. Eu tive aqui um mês atrás, 2 meses, um menino que passou pela nossa incubadora e hoje está em São Paulo. Né? Ele foi para lá, ele começou aqui, acho que ele fez primeiro na pré-incubação com a gente, depois ele teve na CAT, ele recebeu um investimento, foi para São Paulo. Eu perguntei para ele se ele queria voltar para Santa Catarina. Ele disse assim: professor, eu não quero voltar porque o dinheiro está lá, está em São Paulo. A gente precisa trazer esse dinheiro para cá, trazer essas coisas para acontecer. Acho que as nossas empresas precisam entender isso, né, cada vez mais, para não perder nós não começar a perder essas empresas, né? Eu tenho medo de começar a perder elas. E mão de obra também, né? Nós estamos pequenos, né? Você falou, né? Mão de obra. Acho que uma coisa puxa a outra, né? Por exemplo, a gente tem casos aqui como a Decora, né? E depois a própria Indício, que a gente conhece bem. Eles atraíram RD, né? eles atraíram investidores. No caso, o RD até eu acho que não era tão internacional assim. Uhum. Sim, em cima do faturamento. Mais, Mas você fala da Decora e a Indício é quando eles começaram a conquistar clientes lá fora. Sim. Porque deve ser acesso a outro tipo de cheque. Bom, vamos pensar, o investidor estrangeiro, tudo bem, ele pode ter alguma tese aqui, não, porque eu quero dominar o Brasil, alguma coisa, mas se ele pensa globalmente, por que ele vai investir numa empresa que só participa de 2% do comércio global? Não faz sentido. Não faz. Esse cara é, como a gente sabe muito bem, Israel, enfim, né, que o cara já nasce global. Então a gente precisa mudar cada vez mais essa mentalidade, por isso que a gente inaugurou uma filial no Canadá. Nós estamos fazendo acordos com várias hubs internacionais, já temos vários acertados, missões, a gente promove muita missão também, porque a gente precisa mudar esse mindset. Né? Nossos empreendedores aqui precisam ter um mindset cada vez mais global. Tá, e a CAT, 40 anos. Os próximos 40? Olha, eu diria que eu não sei nem nos próximos 2 meses. Tá? Porque realmente é muito rápido. Eu falo que eu estou no mercado desde 2000, né? Então está fazendo 26 anos. Já passamos por algumas grandes transformações tecnológicas aqui, né? Posso citar a era dos smartphones, cloud, mas o que a gente está vendo cada dia em relação a, por exemplo, inteligência artificial, que é uma das grandes tecnologias emergentes, é assustador. Né? E é uma grande preocupação que a gente tem na CAT, na verdade. E a gente está criando agora uma diretoria de inteligência artificial, porque a IA, ela traz não só o desafio na questão da mão de obra, né, do profissional, que isso está sendo endereçado numa parceria com o governo do estado de Santa Catarina, que ano passado a CAT apoiou muito ali. Nós temos o Grande Marafon ali como nosso vice-presidente de talentos, né, que é um grande propósito de vida dele, a formação de talentos. E a gente apoiou o governo do estado e lançou o SCTEC, que são 23 milhões de reais investindo em 2 anos. E, inclusive, estava em reunião ontem com o secretário, porque, assim, nós temos que... Isso aí nós vamos ter que estar atualizando o tempo todo, né? Porque se eu tivesse um filho entrando na faculdade há 5 anos atrás, eu possivelmente diria para ele, olha, faça algo relacionado à programação, que você está com um emprego garantido. Eu não sei se eu posso falar mais isso para ele hoje, né? Porque as coisas estão mudando muito rápido. E também nós estamos preocupados com as empresas, porque a inteligência artificial, ela está colocando em xeque modelos de negócios. Modelos de negócios que até então a gente achava que eram vencedores e de repente não são mais. Uhum. Então isso atinge em cheio os nossos associados. Então era muito desenvolvimento B2B, SaaS, coisa que já tá meio que lugar comum, né? Todo mundo fazendo, é fácil. Por exemplo, SaaS, né? O que vai ser do mercado de SaaS? Daqui a algum tempo, ou que já está sendo transformado, né? Então, a gente tem que acelerar, né? E eu acho que a CAT tem esse dever, tem esse papel, né? Então, a gente vai focar nisso, né? Para apoiar os nossos associados nesses novos tempos. Então, nos próximos 40, vamos tem que ser mais rápido, né? Tem que ser mais rápido. A gente tem que ser mais rápido. Acho que esse né, que o passado não nos ensina mais, né? Não, a gente... Não. É que as coisas estão mudando numa velocidade cada vez maior.
E, de novo, né, pela representatividade da CAT, eu acho que a gente tem esse dever, essa responsabilidade de liderar certas coisas aqui, né? Porque, de novo, a razão de ser da CAT é o associado. Então, a gente precisa manter que as nossas empresas estejam cada vez mais fortes. Aí elas vão encontrar muitos desafios, como estão encontrando já quando a gente fala de cenário econômico brasileiro. Nós estamos com juros a 14%, 15%, e juros altos há 3, 4 anos. Isso aí não existe economia não existe empresa que resiste. Que é um risco, né? De ganhar 10%, você tem 14% lá. Não faz. Nós, como pessoa física, né? Hoje você consegue, em 8 anos, dobrar teu dinheiro real, descontando a inflação. Então, cara, não faz o mínimo sentido. Então, para os pequenos, né? Para as pequenas empresas, a gente conseguiu articular o governo do estado, o Pronamp Inovação, que dá 2 anos de carência. Tem sido um maior sucesso. O governo do estado paga 50% dos juros se, né, não atrasar as parcelas. E aí já entra com o fundo garantidor de crédito. Assim, não existe no Brasil esse tipo de coisa. Pode usar até para capital de giro. Então, quem está nos escutando aí, até R$250 mil. Então, é realmente para pequena empresa. Procurem a CAT, tá? Que a gente dá todos os direcionamentos. E outra questão que nós estamos discutindo com o governo do estado de Santa Catarina seria a criação do fundo garantidor de crédito, mas pensando em operações maiores. Sim. Justamente para as maiores empresas. Tá? Porque hoje, de novo, tá? O custo é um fundo soberano. Poderia ser uma espécie de um fundo soberano, né? Mas a gente demonstra que é o tipo de investimento que vale a pena porque ele retorna, né? Você pega hoje um trabalhador do setor de tecnologia, ele chega a ganhar 2 a 3 vezes mais do que das outras indústrias. E a gente está passando um momento aí que eu sei que o governo do estado está olhando isso, que é a reforma tributária, né? Que vai mudar completamente a forma de apuração de imposto. E uma delas ao invés de ser recolhido imposto na origem, vai ser no destino. E vai contar muito a questão do poder aquisitivo das pessoas, o consumo das pessoas. Claro. Então, atrair um setor como o nosso, manter essas pessoas aqui, além de, claro, movimentar a economia local, como movimenta Florianópolis, que movimenta a construção civil, movimenta o turismo, os eventos, né? Hoje o maior evento de Florianópolis, eu acho que é o Startup Summit, né? Que está virando cada vez mais internacional, inclusive. Então, é importante que o Estado invista cada vez mais em políticas públicas para que possam desenvolver cada vez mais o nosso setor. Porque dificilmente a tecnologia vai sumir ou vai andar para trás. Né? Talvez acabe a Associação Catarinense dos Produtores de Tecnologia. Tecnologia eu acho pouco provável, né? Não vai acabar, não. Falamos um pouquinho, né? Um pouquinho do Diego, um pouquinho E a Teutec, como é que tá? A Teutec está vivendo uma grande fase. Completamos 35 anos. Esse é o ano de comemorações. Fizemos uma grande comemoração em São Paulo. E, bom, a gente está, acho que no mercado, a gente sempre conseguiu acompanhar essas transições de mercado, ou pelo menos antecipá-las, né? Então, como eu falei, a Teutec Solutions está muito focada em infraestrutura crítica. Então, quando o cliente quer, por exemplo, montar sua própria nuvem privada, e cibersegurança é um dos grandes focos da Teutec, porque com o avanço da IA, a questão do cyber ficou ainda mais urgente. Porque hoje todo mundo está programando, todo mundo está subindo a aplicação, né? E obviamente isso traz várias brechas, vulnerabilidades. E por outro lado, como a gente chama o atacante, né? O hacker, ele está usando da IA para fazer ataques cada vez mais rápidos, mais profundos, mais impactantes. Então a Teutec está muito bem posicionada, a gente tem aí cerca de 10 parceiros de cibersegurança, dos principais players de cibersegurança mundiais. A Teutec tem muito esse DNA de integrador, né? Porque não existe em segurança uma bala de prata. Não, vou nessa tecnologia aqui, vou resolver minha vida. Não, você precisa de várias tecnologias. E, por outro lado, nós temos a Teutec Data, que aí já é nuvem pública. Nós somos um grande parceiro da Microsoft. E também ajudando os clientes nessa jornada digital, nessa jornada de dados, de nuvem. E também desenvolvendo algumas aplicações. E esse ano a gente deve, né, como diz o americano, walk the talk, né? Faça o que você fala.
e a gente deve inaugurar uma filial em Miami, nos Estados Unidos, para começar a atender a América Latina, porque a gente percebeu, professor Salomão, que empresas do tamanho da Teutec você não tem nos outros países. Os outros países da América Latina são muito menores. Com exceção do México, né, mas outros são muito menores. Então, quando você tem ali grandes clientes nesses países, mas eles não são bem atendidos. Porque se você é um grande banco nesse país, você acaba sendo atendido por uma grande consultoria global. Sim. Mas às vezes tem um cliente ali que é considerado médio, mas né, de porte super considerável, que ele não tem uma empresa como a Teutec. Então a gente vai começar a atender a América Latina, que a gente vê bastante potencial. Então acho que a gente está muito bem posicionado nessa questão ali de infraestrutura, né, cloud, inteligência artificial, com grandes players, uma empresa cada vez mais voltada para serviços, né, serviços recorrentes também, para você ter essa receita recorrente. Estamos bastante animados aí para os próximos passos. Diego 2035. Diego 2035. Deixa eu fazer a conta aqui. Como estará Diego em 2035? Olha, primeiro eu espero com muita saúde, né? que é o mais importante. Vou ser bem sério, eu tô focado aqui hoje na Teutec, naturalmente, né? A gente tem uma trajetória aí de 26 anos, a gente tem um planejamento estratégico que a gente fez até 2029. Então, esse é o meu foco. E também com esse compromisso da CAT aí, um spoiler aqui para vocês. Estou me candidatando a mais 2 anos da CAT, né? Que é possível ser para a reeleição também, meus 2 últimos anos, minha contribuição está dada. E quando que é a eleição agora? A eleição é dia 20 de maio. Né? Popa de voto? Não, mas possivelmente vai ser uma chapa única, né? Então, e eu sempre entendo o seguinte, cara. Essa é a minha concepção de vida. Faça o melhor trabalho no trabalho que você está agora. Porque as oportunidades vão surgindo. Eu não estou preocupado essa minha vida toda foi isso, né? Então, hoje eu sou CEO da Teutec, eu estou preocupado em fazer meu melhor trabalho como CEO da Teutec. Hoje eu estou como presidente da ACAT, minha prioridade, meu foco é ser o melhor presidente. Depois disso, vamos lá. Quando vier as oportunidades, a gente decide. E o Brasil ganha a Copa? Olha, eu sempre gostei muito de futebol, mas hoje em dia meu filho sabe muito mais do que eu. Meu filho de 10 anos, ele que fala a escalação da seleção brasileira. Eu acho que eu ainda sei a escalação brasileira de 94, que marcou muito, né? Quando a gente era jovem ali, a de 2002. Mas pelo que eu tenho visto aí, eu acho que, não quero ser pessimista, mas acho que, infelizmente, nossos filhos aí vão ter dificuldade de ver o Brasil campeão mundial novo. Mas como nós somos brasileiros otimistas, vamos torcer. Nós temos 3 perguntas, que são as perguntas TXM, né? A empresa TXM significa Think, Experience e Manage. Think é pensar um negócio, pensar a vida, um livro, um filme, uma música, uma pessoa, uma frase que te inspira. Uau! Eu adoro frases. Bom, mas você devia ter combinado isso. Não combina, né? É pra sacanear mesmo. Bom, vou pegar um clichê aí, se você não sabia que era impossível, foi lá e fez. Boa. X, experience. Uma experiência que mudou tua vida. Cara, eu chego a me arrepiar, eu falei aqui no início, essa vivência que eu tive nos Estados Unidos, de chegar numa cidade de 4.500 habitantes e morar com uma família americana, jogar futebol americano e entender como uma cultura de uma cidade se volta para um esporte escolar. Estádio enorme e tudo. Estádio enorme. E aqui eu jogava futebol de salão, aqui no Clube 12, né? Eram 10 pessoas na arquibancada. Quando eu cheguei lá, a cidade tinha 4.500 habitantes, no jogo tinha 4.500 pessoas, né? O comércio fechava e era televisionado, helicóptero, rádio e tudo mais. Então, e eu longe, não tinha internet naquela época, tem que falar pra turma aí, né? Era uma época, 1994, não tinha internet, os caras não faziam a mínima ideia onde ficava o Brasil, né? E eu tive que me superar lá sozinho mesmo, e eram pressões lá, porque é como se os caras torcessem pra um time profissional aqui, entendeu?
Então, e o kicker, que pareça, para quem gosta de futebol americano, ele pode decidir uma partida, né? Então, a gente chegou até a semifinal do campeonato. E sabe o que é legal? Que eu chego a me arrepiar. Eu voltei lá agora em janeiro. Depois de 30 anos, eu voltei à cidade. A minha host mother, né? Que a mãe americana ainda está viva, graças a Deus. E ela nos recebeu lá. E eu fui recebido no colégio, assim, como se fosse um astro. Né? Porque por ter jogado futebol americano, eu consegui viver isso com meus filhos. O técnico de futebol americano me recebeu no sábado lá. Eles têm um complexo esportivo que é maior do que qualquer time profissional aqui da cidade. E ele me recebeu lá. Levantei o troféu de novo. Então essa experiência que eu recomendo para todo jovem. Né? Ter essa experiência fora, que é muito mais do que você aprender uma língua. De fato, é uma experiência cultural que marca a sua vida. Legal. Manage é ferramenta. Qual é a ferramenta que você indica para o empresário, para o empreendedor, para o inovador? Manage. Ferramenta? Ferramenta de gestão. Você é uma ferramenta de gestão? Bom, eu uso muito lá mas você quer tecnológica mesmo? Você pode ser agenda no papel. Não, a gente usa muito lá a Microsoft, né? As ferramentas da Microsoft. E a gente tem usado muito hoje o Copilot, né? Que é a inteligência artificial da Microsoft, que tem ajudado bastante aí a gente otimizar o nosso tempo, né? Legal. Então, a TXM agradece muito. E tem uma coisa muito legal da gente aqui, que a gente, nós trabalhamos com o TXM muito claramente. Então, nós temos o DNA do negócio, a gente fez o DNA de muitas empresas. Eu, enquanto professor da universidade, ajudei a construir o DNA de muitas das empresas que estão aí nessa rede aí de startups. Fiz o Softplan, né? Ajudei a construir o DNA do Softplan, da Nanovetores, muitas empresas aí. Então, a gente sempre busca o DNA e o propósito. Eu sempre digo assim, que escrever missão, visão e valores no teu site, missão, visão e valores são internos. Agora, eu contar meu DNA e meu propósito é muito mais importante. E a gente tem um propósito aqui que eu acho que tem tudo a ver com o propósito que você tem e que a Cate tem, que é mudar o mundo de baixo para cima. A gente faz isso, a gente vai lá e busca, são projetos na comunidade. A gente, semana que vem, começa a nossa turma no Mocotó. Então a gente vai lá, sobe o morro, faz isso. E também ajuda aquele empreendedor que está começando, que está ideando, e vai construindo isso. Então as pessoas vêm aqui e a gente quer sempre lembrar que vai mudar o mundo de baixo para cima. E quero que você também não esqueça disso. E mude o mundo de baixo para cima. Faço questão de entregar para você a nossa canequinha aqui. Ótimo. Olha, personalizado e tudo. E dar o espaço para você dar a tua fala final aí, agradecer a tua presença aí e dizer que a Cate está fazendo 40 anos, né? Bom, agradecer aqui, é uma honra, né? A gente estava conversando aqui antes, eu sou muito grato à Universidade Federal de Santa Catarina. A gente não pode esquecer o nosso passado, da onde nós viemos, né? E o professor é da Universidade Federal de Santa Catarina, 35 anos. Então, meu recado final é agradecer, né? Agradecer ao professor. Acho que, infelizmente, no Brasil a gente não valoriza como deveria valorizar o papel do professor. Então, eu agradeço aqui pelos seus préstimos, pelos seus serviços, por ter ajudado tanta gente aqui nessa jornada de 40 anos que muito nos orgulha, né? Eu acho que esse todo trabalho que a gente faz, digo que às vezes a gente passa por algumas encruzilhadas na vida, e acho que todo empreendedor passa por uma encruzilhada quando ele tem que decidir empreender e sair da sua zona de conforto. Não é fácil empreender, a gente sabe como é que é. Aí a outra encruzilhada é quando nós resolvemos abraçar causas como essa, né, que são muito maiores do que nós mesmos. Então hoje esse é isso que me dá energia todos os dias, levantar cedo da cama, realmente saber que a gente faz parte de algo muito maior que nós mesmos. Então, quando a gente olha para uma Cate assim e vê a vida de milhares de empresas e de pessoas sendo transformadas, eu acho que é isso que fica no final do dia, né, professor? Sim, eu adoro isso. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Diego, por estar aqui. Parabéns à Cate, 40 anos. Assista o nosso podcast. Nós estamos nas redes sociais, no YouTube é TXM Business, mas nos outros canais, Facebook, Instagram, Spotify, LinkedIn é TXM Methods, txm.methods. Assista, clique no sininho lá. Obrigado, Felipe, pela técnica, FAPESC, que é a nossa co-patrocinadora desse estúdio aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. A Cate, 40 anos. Parabéns.
Para todos nós. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu.